Bom dia, vamos continuar aqui a série aqui de valor, né? Então no vídeo anterior a gente montou um esquema, né, em modelos baseado em fluxo de caixa, e agora a gente vai apresentar os operadores matemáticos, né, matematicamente como funciona. Então vamos lá, né? Fazer a avaliação de ações, né? E o primeiro modelo, o primeiro grupo, né, é de modelos baseados em fluxo de caixa de dividendos, né? Baseado em dividendo. O que é o dividendo? É a distribuição do lucro da empresa. Alguns detalhes sobre dividendos eu vou falar mais à frente em outro vídeo, para não confundir. Então aqui dividendo é a distribuição de lucro, mas tem uma série de detalhezinhos que mais à frente a gente comenta. Então esse modelo é baseado nisso. Vamos ver como é que ele funciona. O operador matemático que a gente vai usar aqui é o mesmo que vocês aprenderam em matemática financeira, é o mesmo que a gente vê aí em vários outros lugares. Então tem aqui o modelo geral, né? O modelo geral, como é que ele funciona? Funciona o seguinte: o valor de uma ação na data zero, na data hoje, ele é o que? Qual é o valor? É o valor presente dos fluxos de caixa de determinada situação. Então, aqui nós estamos falando de fluxo de caixa de dividendos, né? Então a gente vai trazer o valor presente, os dividendos futuros. Então, genericamente, né, o termo geral é o que? Que o valor da ação na data zero vai ser igual a um dividendo na data 1, dividendo na data 2, dividendo 3, até dividendo na data N. Descontado por quem? Descontado, nesse caso específico aqui, pelo custo do capital próprio. E nós aprendemos nesse curso como calcular o custo do capital próprio utilizando o modelo CAPM. Então esse I aqui quer dizer o quê? Quer dizer o custo do capital próprio. O modelo matemático é o mesmo, mas esse I vai variando em cada situação. Nesse modelo de fluxo de caixa de dividendos, você vai utilizar o I, vai ser o quê? Custo de capital próprio. Em outros a gente vai falando. Então esse é o termo geral, ó, tá aqui. Agora, tem casos específicos, né? Por exemplo, se o dividendo na data 1 igual ao dividendo na data 2 igual ao dividendo na data N igual a 1D, um dividendo, então todos eles iguais, né? Todo fluxo é igual. Então, a formulinha é essa aqui. E aí você pode botar esse D em evidência. Então, colocando esse D em evidência, acontece o quê? Vai ficar 1 dividido por 1 mais I, mais 1 dividido por 1 mais I ao quadrado, até 1 dividido por 1 mais I elevado a N. Entre nesse parênteses aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é a soma dos termos de uma progressão geométrica, de uma PG. Então o termo geral é esse. Agora, uma PG, a soma dos termos de uma série, isso aqui é uma série pode ser finita, ela pode ser finita, ou ela também pode ser infinita. Então é importante saber a origem dessas formas, se você está usando uma série finita ou uma série infinita. Por quê? Porque normalmente em vários modelos estão usados séries infinitas, porém ela não é aplicável a qualquer negócio. Alguns não tem como. Por exemplo, se a empresa tem uma
um prazo determinado para operar, depois termina, ela não pode usar, em hipótese nenhuma, a série infinita, porque ela tem um período de vida finito. Então, exemplo, uma concessão, por exemplo, concessão a ponte, aeroporto, estrada, todos esses ativos aí, que sob concessão, essas concessões são finitas. Todas as concessões são finitas? Não. Tem concessão, por exemplo, do setor privado para o setor privado. E aí pode ter uma questão ser infinito. Exemplo, concessionária de automóveis. A montadora concede, por isso que o nome é concessionária. Ela é uma concessão. Essa empresa é uma outra PJ que está utilizando a marca da montadora. Então ela fica sob uma série de regulações feitas pela própria montadora. Tem um controle muito rígido na realidade. Então é uma concessão. Mas essa concessão ela não é por prazo determinado, vão tantos anos e acaba. Ela, desde que você cumpra as regras, ela tem um período infinito. Então isso é um exemplo de uma concessão infinita. E as governamentais para o setor privado, normalmente elas têm prazo aí 20, 30 anos aí, e você vai relicitar. Então tem que tomar cuidado com isso, você saber se o modelo que você está, a forma que você está usando, ela veio, a origem dela é de uma série finita ou infinita. Por isso que eu deixo isso aqui bem claro. Na maioria dos livros isso não é colocado ou não é colocado com clareza, e isso faz toda a diferença, porque normalmente as séries finitas dão umas fórmulas grandes e feias, e as séries infinitas dão umas formulinhas mais bonitinhas, pequenininhas, mais engraçadinhas. Aí você normalmente gosta dessas fórmulas pequenininhas, mas tem que tomar cuidado com elas. E também tem a combinação, você também pode combinar as duas fórmulas, né? Depois a gente vê isso em exercício. Então, tá aqui. Então a primeira opção aqui é uma série finita, né? Então, isso aqui é o termo, né? Esse n aqui é um número real, número finito é um número, não é uma coisa infinita. Tem aqui a soma dos termos de uma PG finita, porque tem dois tipos de PG, finita e infinita. Então o primeiro termo é qual? Esse aqui, ó. 1 dividido por 1 mais i. E a razão, quer dizer, qual é a razão? É a taxa constante de crescimento dessa série. Está aqui, ó, 1 mais i, 1 dividido por 1 mais i é também. O primeiro termo e a razão é o mesmo. Aí, acontece o quê? Você deduzindo essa fórmula aqui, eu não vou deduzir agora esse valor presente aqui de séries, eu vou fazer separado, aí assiste quem quer. Você aplicando aqui a soma dos termos de uma PG entre parênteses vai ser o que? O valor na data zero aqui, o valor da ação na data zero é igual ao dividendo, que multiplica essa expressão aqui, que é 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por 1 mais i elevado a n vezes i. Esse operador aqui, ele é comum. Vocês viram isso aqui em matemática financeira. Isso aqui agora é uma aplicação. Tem várias aplicações, né? Então tá aqui, ó. Agora vamos para uma série infinita. Aí como é que seria? Valor na data zero aqui igual ao dividendo, que multiplica 1 dividido por 1 mais i, mais 1 dividido por 1 mais i ao quadrado, ao cubo, e vai indefinidamente. Então, você trazendo isso aqui, somando essa série aqui é uma série que converge, né? Tem dois tipos de séries, que converge e que diverge. As que convergem tem soma, tem um valor. As que divergem não tem, então tenderia para infinito. No caso aqui, essa aqui é uma série que converge e tem como você
calcular essa soma. Então, qual seria? Seria isso aqui, ó. O valor da ação na data zero é igual ao dividendo, esse aqui, dividido pelo I, que nesse caso aqui é o custo de capital próprio. Então, esse modelo aqui, ele tem uma série de aplicações. Por que o pessoal gosta dele? Ele é simples, né? Ele é fácil de você aplicar, mas você tem que saber a origem. Qual é a origem? Ele veio de uma série infinita. Aonde você está aplicando uma série infinita é cabível, é aplicável? Se é, legal, pode usar. Se não é, não tem como usar. Então, a gente viu aqui essas duas opções. Agora, uma outra opção também baseada em fluxo de dividendos é o seguinte: é um modelo de crescimento constante, quer dizer, presumindo que tivesse uma taxa de crescimento constante desse dividendo. Então, acontece o que? O valor aqui da ação na data zero é igual ao dividendo na data zero, que multiplica aqui 1 mais G ao quadrado, 1 mais G elevado a N. Isso aqui é a taxa de crescimento. Então, isso aqui dentro do parênteses também é uma PG. Também é uma PG. E aí o primeiro termo da PG é o que? 1 mais G dividido por 1 mais I. E a razão é a mesma coisa. Então, aí você cai na mesma situação. Tem finita e infinita. Então, vamos ver a soma quando for finita. A PG for finita. Aí dá essa formulinha aqui. Por isso que eu falo, o pessoal não gosta. Acha feio. Ó. Olha que fórmula horrorosa. Uma outra maneira aqui de simplificar isso aqui é o seguinte: se dividendo na data zero, 1 mais G. O dividendo na data zero vezes 1 mais G, na realidade, é o dividendo na data 1. Então, você substitui aqui, ó, isso aqui, ó, é igual isso aqui. Dividendo na data 1. Fica menos piorzinho, né? Bom, não tenho medo de fórmulas grandes, que às vezes elas criam mais solução do que problema. Isso aqui seria numa situação dessa. Mas na maioria dos livros aparece o quê? Aparece essa outra aqui, ó. Soma, que veio de uma série infinita. Agora, uma série infinita seria o valor da ação na data zero igual do dividendo na data zero. E aí essa série tenderia para infinito. O primeiro termo é o mesmo, a razão também. E aí a gente cai nessa formulinha aqui, ó. A gente cai nessa formulinha aqui. Que aí você pode dar a mesma simplificadinha, ó. Dividendo na data zero, que multiplica 1 mais G, é igual ao dividendo na data 1. Dividido por I menos G. Quem é o I? É o custo do capital próprio. E o G é a taxa de crescimento da ação. Essa formulinha aqui aparece muito nos livros, mas nem sempre isso aqui fica claro, ó, da onde ela veio, ó. Veio de uma progressão geométrica infinita. Saber isso é fundamental. Quer dizer, se for numa situação que não é aplicável, não tem como usar isso aqui. Apesar de o cara gosta, né, acha bonitinho, engraçadinho, né? Então ele acha que isso aqui é legal. Bom, quais são? Isso aqui são os modelos, né, baseado em fluxo de caixa de dividendos. Qual é a parte boa? Vamos dizer assim, a parte boa do negócio é que é fácil, é bem fácil de você aplicar. Você vai pegar lá o dividendo pago, né, no balanço patrimonial, na nota explicativa você tem esse valor. E você faz essas continhas aí, é relativamente simples. Quais são as limitações? Vamos lá
Vamos falar do ambiente internacional, falar do Brasil também, que o Brasil sempre tem muita diferença, né, do restante aí, principalmente do mundo desenvolvido. Então, ela está baseado no dividendo. Tem país que não existe obrigatoriedade da empresa pagar dividendo, paga se quiser. Então, acontece o quê? Desse tipo de empresa, então a ação valeria o quê? Valeria zero? Não vale zero. Então esse modelo não se aplica. Não tem dividendo. Aqui, se entrar zero na fórmula aqui, ó, acabou. Não tem valor nenhum. Então, não se aplica. Porque, na realidade, o que acontece? Qual a origem desse negócio? A origem é o seguinte. Quando você compra uma ação, você tem duas expectativas de retorno. Uma é o dividendo. E a outra é quando você vender, quanto você vai oferir nessa operação. Aí você faz na realidade esse modelo é uma bela de uma simplificação. Aí você pensa o seguinte, tá bom, quanto que eu vou oferir de lucro lá na frente? Não sei. Mas é mais fácil você fazer uma previsibilidade do dividendo, entendendo o seguinte, que o valor da ação, se tiver mais dividendo, vai ter mais valor lá na frente. Então você, a partir do dividendo, você chegaria nesse valor. É uma belíssima de uma simplificação, compadre. Realmente, se você aceitar isso como uma verdade, você tem um monte de limitação, você tem um monte de problema. Mas é um modelo relativamente simples, né? E os modelos simples têm essa vantagem. Tem a vantagem da simplicidade e a desvantagem que falha em N situações, mas funciona em outras também. Então, nada é desperdiçado. É um modelo clássico que aparece em uma parte dos livros. E aí, a gente está apresentando aqui. Então, baseado em dividendo, por enquanto, é só. Agora, um outro modelito. Em lugar de você basear no fluxo de caixa de dividendo, agora vamos nos basear no fluxo de caixa operacional da empresa. E aí a gente vai seguir um caminho inverso. No lugar de a gente partir do patrimônio líquido com o patrimônio líquido, agora a gente vai partir vamos avaliar o total de ativos da empresa, diminuído o passivo, e aí você chega no patrimônio líquido, divide pelo número de ações, você chega no valor da ação também. É uma outra maneira, baseado qual é a base deles? Nos fluxos de caixa operacional. Só que aí tem uma situação que é o seguinte, se você pegar qual o total de um ativo, né? Total de um ativo. Quanto vale um ativo? É o fluxo de caixa operacional trazidos a valor presente. Só que esse ativo, ele tem vida eterna? Não. Parte dele se desgasta com o tempo, é consumido e é necessário reinvestimentos. Então, na realidade, qual é o valor desse ativo? É o valor presente dos fluxos de caixas operacionais, deduzidos do valor presente também do fluxo de caixa desses reinvestimentos. E aí, diminui um do outro, você chega no valor desse ativo. Diminui do passivo e aí você chega no patrimônio líquido, dividido pelo número de ações, você chega no valor da ação. Então, dito isso, a gente tem uma figurinha aqui que é chamada de fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre? É o fluxo de caixa operacional menos o fluxo de caixa desses reinvestimentos. E aí você traz a valor presente e você tem o valor dos ativos. Aqui você está calculando o valor do ativo, ó. Total de ativos da empresa. A gente também falou lá atrás que a palavra ativo tem vários significados dependendo da situação. Então, tá aqui, ó.
E aí o operador matemático é exatamente o mesmo. O operador matemático é exatamente o mesmo. Você vai pegar o termo geral, qual é? O termo geral, que é o fluxo de caixa livre no momento 1, dividido por 1 mais i, no momento 2, mais i ao quadrado, até n. Aí você cai na mesma situação. Se somente C, né? Se todos esses fluxos forem iguais, então você pode fazer uma simplificação, igual que foi feita lá em cima. Você faz uma simplificação. Isso aqui, você soma esses termos aí, isso aqui é uma PG, né? Você soma. Isso aqui pode ser uma PG finita ou infinita, você soma isso aqui, chega no valor. E aí o valor da ação, ó, vai ser igual, na data zero, igual o valor, esse aqui de cima, o valor dos ativos, menos o passivo exigível, dividido pelo o número de ações em circulação. Então, esse aqui é o termo geral. Termo geral desse modelo baseado no fluxo de caixa operacional. Aí você cai na mesma situação, finito ou infinito, dá diferença. Aí você tem uma série finita, aí é a mesma coisa, né? Isso aqui é uma PG finita, primeiro termo, a razão, somando o valor dos ativos, total dos ativos operacionais, né? Vai ser igual fluxo de caixa livre vezes essa expressão. E na série infinita vai ser o fluxo de caixa livre dividido por I. Mais uma vez, esse aqui é mais tentador, né? Esse aqui é mais tentador porque ela é mais simples. Mas ela é aplicável sempre? Não, não é aplicável sempre. Então tem que saber a origem das coisas, né? Então qual é a vantagem desses modelos aqui, fluxo de caixa operacional? Ele tem mais vantagens que o anterior. Por quê? Porque você está baseando no ativo, e toda empresa tem ativo. Toda empresa tem um fluxo de caixa operacional para ela poder operar. Então, você tem muito menos restrições. Tem distorção ou tem problema? Todo modelo tem problema. Nenhum deles é livre de problema. Qual é o problema aqui? Se você estiver calculando aqui isso aí para negociar a empresa, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui nesse fluxo de caixa de investimentos, né? Quem está disposto a pagar isso aqui? Porque isso aqui, o reinvestimento é zero? Não, zero não é. Zero não é. Mas, se eu olhar a fórmula aqui, quanto maior for esse fluxo de caixa de investimento, menor vai ser o fluxo de caixa livre. Quanto menor for o fluxo de caixa livre, reduz esse valor. Ah, mas se tiver mais investimento, não vai puxar o fluxo de caixa operacional? Vai. Mas isso aí é um ponto assim, de uma certa fragilidade. Então, na hora que estiver discutindo o valor de uma operação de compra e venda de uma empresa com a outra, isso aqui vai ser um foco de discussão mais forte. Porque eu vou pagar que parte disso aqui, como que vai ser negociado isso. Então, isso aqui fica bem subjetivo. Mas esse modelo aqui, ele é interessante. Existem só modelos baseados em fluxo de caixa? Não. Existem baseados em outras medidas de desempenho, que não é tratado nesse curso. Então, aqui eu apresentei os operadores matemáticos, e a gente vai começar a dar uns exemplos, depois começar a fazer uns exercícios aí para treinar um pouco esses modelos. Obrigado por assistir, até o próximo.